Olá, quero dar as boas-vindas a mais essa análise baseada no material de excelência do projeto ENAC Turbo. Este conteúdo é fundamentado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto. Hoje, o nosso mergulho vai ser profundo no caderno 16, um tema quentíssimo e que sempre aparece em provas: as restrições ao direito de propriedade. Vamos juntos desvendar os direitos de vizinhança, a propriedade resolúvel e a propriedade fiduciária. E para começar, vamos direto com uma pergunta que mexe com as nossas certezas. Aquele direito que temos sobre nossa casa, nosso terreno, quão absoluto ele é de verdade? Será que a gente pode fazer o que bem entender dentro dos nossos muros? Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. E a resposta, como o mundo do direito adora nos ensinar, é aquela: depende. A verdade nua e crua é que o direito de propriedade não tem nada de absoluto. Vamos entender agora como a lei e a própria Constituição colocam freios bem importantes nesse poder todo. Olha só, a primeira e maior limitação já vem lá de cima, da Constituição, a famosa função social da propriedade. Mas não para por aí. O Código Civil também cria uma série de restrições para garantir que a gente consiga viver em harmonia. É claro que existem as restrições voluntárias, mas o nosso foco aqui, aquilo que a banca vai cobrar, são as limitações que a lei impõe. E a maneira mais fácil de sentir essas limitações na pele é no nosso dia a dia, não é? Nos famosos direitos de vizinhança. É exatamente aqui que a teoria encontra a vida real. E é por isso que as provas adoram criar cenários sobre esse assunto. Agora, um conceito que precisa ficar gravado na mente: obrigação propter rem. Guardem bem esse termo em latim. Ele significa próprio da coisa. Isso quer dizer que a obrigação não está ligada à pessoa do dono, ao CPF dele, mas sim ao imóvel. Se o imóvel é vendido, a obrigação de respeitar o vizinho, por exemplo, vai junto. Essa é a chave para entender todo esse capítulo. Tá. Mas como a gente sabe quando o vizinho passou dos limites? O professor Lessa nos dá uma dica de ouro, um mnemônico fantástico que vem direto do artigo 1277. A regra dos 3 S's. O uso da propriedade se torna anormal quando afeta a segurança, o sossego ou a saúde do vizinho. Se um desses 3 for prejudicado, pronto, já nasceu o direito de pedir para parar a interferência. É simples, direto e muito, muito útil na hora de resolver uma questão. Mudando de assunto, mas ainda na vizinhança, vamos para um ponto extremamente prático: construções. Existe uma distância mínima para abrir uma janela ou para construir um terraço ou uma varanda olhando para o terreno vizinho? Sim, e a lei é taxativa: 1,5 metro. Qualquer coisa com menos do que isso é construção irregular. Mas muita atenção aqui. O direito do vizinho de reclamar e exigir que essa janela irregular seja desfeita não dura para sempre, não. Existe um prazo decadencial. E qual é esse prazo? 1 ano e 1 dia, contando a partir da conclusão da obra. Esse prazo é um dos mais famosos do direito civil e é uma pegadinha clássica de concurso. Então vamos aplicar o que a gente acabou de ver. O que acontece nessa situação? Se passou o prazo de ano e dia, o vizinho que se sentiu prejudicado perde o direito de exigir a demolição da janela. Mas atenção ao detalhe: ele não perde o direito de construir no terreno dele. Isso significa que ele pode, quando quiser, levantar um muro bem na divisa, mesmo que isso tampe completamente a janela irregular do vizinho. Aquela janela irregular não cria nenhum direito adquirido à luz ou à ventilação. Pessoal, esse quadro comparativo aqui vale ouro. Confundir passagem forçada com servidão de passagem é um dos erros que as bancas mais esperam. Vamos fixar de vez. Passagem forçada vem da lei, por uma necessidade de um imóvel que não tem saída para a rua, o tal imóvel encravado, e ela sempre exige indenização. Já a servidão é um direito real, que nasce da vontade das partes ou até por uso capião, e serve para dar mais utilidade ou conforto. E para existir precisa de registro. São institutos com naturezas completamente diferentes. Ok, saindo um pouco da briga de vizinhos, vamos para um conceito um pouco mais abstrato, mas que também despenca em prova: a propriedade que já nasce com uma data para acabar ou uma condição para terminar. Estamos falando da propriedade resolvível. A ideia central aqui é que ser proprietário não significa necessariamente ser proprietário para sempre. A propriedade pode vir com uma espécie de cláusula de validade, uma condição que, se acontecer, extingue o direito. E o mais importante é saber que essa condição pode estar lá desde o começo, no título, ou pode surgir depois. E aqui está o pulo do gato, a chave para gabaritar qualquer questão sobre esse tema. Se a causa da resolução já estava escrita no título, é uma causa originária. Pense numa doação com cláusula de reversão. O efeito é ex tunc, ou seja, retroage.
Ele desfaz tudo que foi feito e o proprietário original pode pegar o bem de volta, não importa na mão de quem esteja. Agora, se a causa acontece depois, como uma revogação de doação por ingratidão, o efeito é ex nunc, ou seja, não retroage. Ele não afeta terceiros de boa-fé e a briga se resolve em perdas e danos. Vamos agora para a nossa última categoria de restrição, uma das mais importantes no mundo financeiro e dos negócios. Vamos falar da propriedade fiduciária. Aqui, a propriedade vira um instrumento de garantia. É bem simples. O devedor transfere a propriedade de um bem para o credor, mas essa transferência é temporária, resolúvel. Se a dívida for paga direitinho, a propriedade volta para o devedor. Se não pagar, a propriedade se consolida de vez com o credor, que aí vai poder vender o bem para quitar a dívida. E este slide mostra um princípio fundamental que não pode ser esquecido: a proibição do pacto comissório. O credor não pode, de jeito nenhum, simplesmente pegar o bem para ele se a dívida não for paga. A lei obriga que ele venda o bem em leilão. Essa é uma norma de ordem pública feita para proteger o devedor de possíveis abusos. Pessoal, atenção máxima neste ponto. É uma diferença sutil, mas que pode decidir uma questão. Na alienação fiduciária de bens móveis, que segue o Código Civil, se o dinheiro da venda do bem não for suficiente para pagar a dívida, o devedor continua devendo o que faltou. Já nos imóveis, que têm uma lei própria, a história é diferente. Se o segundo leilão der vazio, a lei considera a dívida extinta. O credor fica com o imóvel e não pode cobrar mais um centavo do devedor. Isso é muito importante. Muito bem, chegamos à reta final. Agora é aquele momento de fazer uma revisão relâmpago para consolidar os pontos que de jeito nenhum podem ser esquecidos na hora da prova. Vamos lá. Então, para memorizar, direitos de vizinhança são obrigação propter rem e se baseiam nos 3 S's. Janelas, 1,5 metro de distância e o prazo de ano e dia. Passagem forçada é para imóvel encravado e tem que ter indenização. Propriedade resolúvel com causa no título original tem efeito ex tunc e atinge todo mundo. E por fim, na alienação fiduciária de imóvel, se o segundo leilão der deserto, a dívida acabou. Esses são os pontos de maior incidência. E para fechar, fica uma reflexão. Se a propriedade é tão limitada pela função social, pela vizinhança, por tantas condições, o que realmente significa ser dono de algo? Talvez o poder não esteja no domínio absoluto, mas sim na capacidade de usar aquele bem de forma produtiva e em harmonia com todo o resto da sociedade. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!